Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E Fortaleza vai ganhar um novo ícone arquitetônico, o Arte Meireles, localizado no bairro Meireles, que concentra alguns dos melhores endereços da cidade. O edifício residencial foi concebido pela AIB Incorporações e sobre esse empreendimento e o setor de construção civil, eu conversei com o engenheiro Aristarco Sobreira, presidente da AIB Incorporações. A primeira parte da conversa você confere a partir de agora. Aristarco, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Que bom sempre recebê-lo aqui nos estúdios da TV Otimista, né? E falar sobre inovação, mercado, sobre habitação, né? Moradia e lar. Como a gente tem agora, né, um ano aí de Origem Fortim, já falamos sobre o começo do Origem Fortim, sim. A gente já conversou também sobre o livro, lançamento, né, e agora, poxa, parece que foi ontem que a gente conversou sobre o início de tudo, agora já há um ano, né? Verdade. Bom, em primeiro lugar, é sempre um enorme prazer estar aqui com você, né, uma casa onde a gente se sente muito feliz e muito bem entrevistado, e na verdade é uma oportunidade de aprender com você, é sempre muito agradável. De fato, a gente tem aí um ano de entrega do nosso empreendimento, do Origem Fortim. Ele foi entregue em setembro do ano passado, e lá nesse primeiro ano, ele é um ano tão importante, né? Eu comparo como se fosse o nascimento aí, né, de um bebê, nesse primeiro ano que está aprendendo a engatinhar, o empreendimento como um navio, né? Ele está começando a navegar. Então, a comemoração de um ano que se deu, inclusive, né, num evento lá na Casa Cor, né, no Bar Secreto, junto aí com o grupo, né, o Otimista, ele trouxe bastante alegria, porque foi, de fato, a confirmação, a validação, né, de tudo aquilo que a gente sonhou, prometeu e agora a gente viu que entregou. Ou seja, o empreendimento, de fato, ele é um empreendimento assim que trouxe muitas inovações e que trouxe finalmente, na última linha, uma grande contribuição com essa nova maneira, né, de você viver. É uma nova maneira de viver, como é que pode isso, né? Mas eu acho que pode sim, eu acho que isso é uma grande evolução nossa, né? A gente vai aprendendo, né, a trabalhar de uma forma diferente, a gente vai aprendendo a viver de uma forma diferente. Então, o Origem Fortim teve essa visão, né, que a gente dizia que era você ter uma desconexão com aquele dia a dia, com aquela rotina, com aquela velocidade, que eu gosto muito, inclusive, que eu acho muito enriquecedora, mas que o equilíbrio da vida é isso, né? Você precisa do momento de relaxar. Então, a gente vê o Origem Fortim entregando tudo que havia prometido, também é uma grande satisfação. Pois é, e falando em moradia, né, falando em construir, acredito que na sua visão, como né, construir algo que vidas irão viver, né, viver suas histórias, né, suas vivências pessoais, alegrias, né, de conquistas. Como entregar um espaço em que vidas irão viver ali e criar suas histórias? Você faz uma pergunta que eu posso passar aqui 6 dias falando, porque a engenharia, né, que é a profissão que a gente abraçou, eu sou um apaixonado pela engenharia, porque a engenharia nos permite isso, né? A engenharia permite que você sonhe, que você idealize e que você construa, né? O ato de construir, a palavra construir, que a gente pode também ligar com edificar, né? Ela é linda, né? Porque você está criando algo, né? E, ao final, o que a gente faz também dentro da engenharia, né, é que você deixa o seu legado. Então, isso, assim, é de uma beleza para os apaixonados, né, difícil de ser, digamos, suplantado, né, em várias outras tão lindas áreas também, né, do conhecimento humano e do exercício. Então, a engenharia permite isso. A engenharia tem outra coisa que é inerente a ela, né, que ela não é aquela rotina, a vida toda você fazendo a mesma coisa, né? A engenharia,
ela é feita de uma coisa linda chamada projetos. O Origem Fortinha, por exemplo, é um projeto. Você pensa, idealiza, constrói, entrega. Aí você tem a oportunidade de começar um outro projeto, né? Evidentemente que isso é uma beleza, mas ela traz uma complexidade enorme, porque toda hora você começa do zero. É como aqui, né, você começar um empreendimento como o Otimista, né, você arrancar do zero é muito difícil. Na engenharia é assim, né, você tem um ciclo, entregou e você começa tudo do zero. Mas isso para quem gosta, e às vezes eu até comparo assim, é como escalar o Himalaia, né? Quem olha assim de fora e só tem doido. Mas quem está escalando, né, acha que aquilo deve ser um desafio, empolgante, que motiva, porque você tem que se preparar. Na engenharia é isso. Então, esse ato de construir, né, ele é precedido pelo ato de sonhar, de planejar, e ele é seguido, né, de você ver aquele legado, ou seja, você deixa um legado. Então, uma coisa que é muito importante dentro da AIB é isso, né? Por exemplo, isso sempre nos motivou desde o início da carreira. Você passa pela cidade ou pelas cidades e diz, isso aqui foi eu que fiz, aquilo foi eu que fiz. Então, assim, você de fato molda, né, ali a sociedade, o espaço onde você vive, você contribui, né? Quando você tem essa visão, evidentemente que eu acho que isso é um motivador grande para que você contribua, claro, de forma positiva. Todo mundo quer ser lembrado, né, pela contribuição que você deixou no seu tempo e no seu espaço. Então, acho que a engenharia é isso, construir é uma palavra muito linda, né? É muito duro, muito difícil, né? Muito desafiador. Você precisa ser muito preciso, eu diria assim, até que milimetricamente preciso, você não pode errar em nada, mas é muito gratificante, é uma paixão. E aí, nesses desafios, né, da profissão e do fazer, né, construir, né, o olhar do passado, né, da sociedade passada para agora, né, porque quando se anuncia uma obra, se anuncia já para entrega daqui a 4, 5 anos, né, não é algo para agora. Sim. Como é tentar entender, às vezes até uma bola de cristal, enfim, de tentar imaginar que sociedade vai ser essa, né? Que tipo de clientes, de vidas vão ser essas, famílias que vão chegar a receber esse produto já pronto, né? A partir de um público tão diverso, né? Que a gente tem aí um amplo leque de gerações, inclusive, né? Sim, sim. Essa tua pergunta, ela é maravilhosa, né? E você vai ter respostas diversas, né? Dependendo de quem senta aqui para responder. Mas eu diria que a nossa ótica, o nosso olhar na AIB, talvez fosse assim, ó, ao invés de, né, eu tentar acertar como é que vai ser a sociedade daqui, não só há 4 anos, né, porque 4 anos é só o começo, né? Um empreendimento você dura 30, 50 anos, né? Então, assim, eu diria que mais do que, na nossa visão, tá? Respeitando todas as outras, evidentemente, mais do que eu tentar acertar, eu acho que o grande motivador nosso é apesar de partindo, né, de uma visão que a gente também diz lá meio antropológica, que eu acho que tem que existir também dentro da AIB, antropológica porque é isso que você perguntou, é entender a sociedade, entender como é que funciona, porque, ao final de contas, né, a gente não está construindo prédio, né? A gente está construindo habitação, ou seja, estou pensando nas pessoas, né, na antropologia. Então, muito mais do que eu tentar acertar, Elaine, eu diria que o grande desafio é eu tentar influenciar positivamente, através de uma visão nossa, esse futuro. Porque quem constrói o futuro são os participantes, né, da sociedade, somos nós. Você, eu, todo mundo. Somos nós que estamos construindo aquele futuro. Então, eu acho que o nosso papel e a nossa visão é tentar construir um futuro melhor, ao invés de tentar adivinhar para onde é que está indo, né?
nós vamos lançar agora um empreendimento residencial aqui em Fortaleza, né? E essa é a visão, essa visão está muito presente. Ele, de novo, também é um prédio inovador, disruptivo, né? Que quando você olha para ele hoje aqui, às vezes você precisa ser muito bem explicado, né? Porque ele não é muito bem compreendido agora, porque a gente está olhando um pouco lá para frente, né? A gente quer que haja um novo olhar, e esse é o mote da campanha, né, da futura campanha, sobre o viver. E isso, né, para não ficar, às vezes, aparece, né, uma conversa muito etérea, isso aconteceu no Origem Fortim. Quando a gente introduziu no Origem Fortim um conceito, né, de que os carros, eles não transitam entre as casas, né? Ou seja, você para o carro dentro de uma área de estacionamento e dali para frente, ou é caminhando ou é em carrinhos de golfe. Nós estamos falando de 4 anos atrás, Elaine. Quando a gente lançou isso, nós ouvimos de muita gente, ou de quase todos, não vai funcionar, né? Mas a gente tem que ser muito obstinado quando você se propõe a fazer inovação. Um pouquinho tempo depois, isso passou a ser o grande diferencial do Origem Fortim, né? O fato de você não permitir a circulação de carros onde o ser humano, né, seus netos, seu pai, os avós, estão convivendo, né? Então isso passou a ser o grande diferencial. Então, é um pouquinho disso que eu estou te respondendo, né? A gente não tentou adivinhar, a gente influenciou, a gente modificou, né, acreditando numa proposta de valor, é o que a gente vai oferecer também no próximo lançamento. E agora o intervalo, a gente volta já. E agora você confere a segunda parte da entrevista com o engenheiro Aristarco Sobreira, presidente da AIB Incorporações. Falando também desse lançamento, o Artse, né? Já a gente conhece aqui de bastidor, o nome é muito a sua essência, né? Do que a gente já conversa há algum tempo, né? Desse olhar diferenciado, né? Para a arte, né? Para o viver, para vivenciar o local. A gente já conversou também, inclusive, no começo sobre Origem Fortim, e eu lembro muito bem que você destacou muito a questão do pé na areia, né? De viver aquilo, né? De desconectar, de passar a criar experiências e criar memórias, né? Algo forte em vocês também para esse novo empreendimento? É o DNA, né? Ou seja, a escolha do nome, né, que é feito e proposto pela agência, né? Mas a escolha do nome e depois a marca não é a agência adivinhando, né? É a agência ouvindo, entendendo o que é que a gente quer fazer, já vendo o prédio, o desenho, que aí ela propõe um único nome e uma defesa daquela marca para a gente, né? Que às vezes você refuta a primeira, a segunda, acerta na terceira, mas na realidade, né, o nome tem bastante aderência, obrigado pelas suas gentis e carinhosas palavras, mas é porque ele retrata realmente o nosso propósito, né, pensando em legado, é que a gente esteja construindo, mas de fato nós estamos construindo, né, e isso não há nenhum exagero, nós estamos construindo uma obra de arte, né? Isso é dito assim, sem nenhum subterfúgio dentro da AIB, para que todos tenham, né, a visão, a convicção e o perfeito entendimento de que a gente está fazendo uma obra de arte, né? Não estamos fazendo um prédio, ele é uma escultura, ele não tem fundos laterais, ou seja, a gente quer embelezar a cidade, e tudo isso aí tem a ver com o nome, né, que é arte, o nome é uma licença poética, é um nome criado, arte, e o pronome reflexivo se transforme em arte, né, valorize a arte, entenda a beleza, né, compreenda que a beleza, como os estoicos, né, já diziam lá na Grécia Antiga, depois os romanos, né, a beleza ela traz felicidade. A gente acredita muito nisso, né? O belo ela traz felicidade. Então esse é um propósito,
mas do ponto de vista mais do cotidiano e do dia a dia, né, é um novo olhar sobre o viver. Do mesmo jeito que a gente fez lá no Origem Fortim, né, que era uma ruptura para você ter uma casa de praia, né, de uma forma totalmente nova, diferente, e agora eu posso dizer, por conta desse 1 ano de uso, prazerosa, né? Você usando a casa, aconteceu comigo no final do ano, eu me peguei lá um dia perguntando para a Denise, né, minha mulher, Denise, que dia é hoje? Assim, ó, não tem nada que eu pudesse botar no campanha que fosse mais forte do que isso. Você perder a noção, né, do dia da semana, isso é uma beleza. Então, a gente está trazendo também de novo aqui no urbano, né, que é um prédio urbano, esse novo olhar sobre o viver, né? Esse novo olhar sobre o viver implica em que você tenha mais tempo, né, para você usar em benefício próprio, né? Implica numa outra... Isso significa dizer, você não tem que transitar de carro, você não tem que passar 40 minutos indo para algum lugar, né? Porque nesse novo lugar, é um outro vetor da campanha, aí diz, você está no centro de tudo. Ou seja, você tem supermercado, você tem gastronomia, você tem conveniência, você tem hospital, você tem trabalho, tudo a pé. Lá isso é um novo luxo, né? Isso é o que você tem em algumas cidades europeias, né? Você descer do seu prédio, você ir ali fazer a compra do dia no supermercado, né? Você sair com a sua esposa, com seu marido à noite para um jantar e voltar caminhando. Isso é poético, né? Então isso é um viver diferente, que a gente só pode proporcionar nesse terreno, nesse lugar, não tem onde eu fazer. É um prédio que não tem aquele muro, né? Respeitando tudo e todos, com toda a modéstia que todo mundo tem que ter, claro. Mas enquanto está todo mundo fazendo 4 andares de muro, porque os prédios estão ficando com os estacionamentos sobre o solo, ou seja, era um paredão de quase 12 metros, que você tenta, né, você bota paisagismo, que você pinta de verde e tal, mas é um obstáculo, né, uma proporção. Você, ser humano, está aqui e você tem um paredão dessa altura em cima de você e uma caixa estreita da rua. Isso traz às vezes é até imperceptível, mas o organismo sente, você traz aquele sentimento de que você está sendo esmagado, oprimido. Nós estamos fazendo o contrário. O nosso empreendimento não tem muro, o que a gente chama de gentileza urbana. E tem mais segurança por conta disso, matematicamente e cientificamente comprovado, no local onde ele se insere. Ali, Museu da Fotografia, restaurantes, né? A cidade criou essa rua, né? O polo gastronômico, onde está tudo podendo você caminhar. Então, esse novo empreendimento, ele traz isso, é um novo olhar sobre o viver, né? Com o objetivo de trazer para as pessoas uma coisa muito importante e simples, mais felicidade, né? Através do belo, que é o que todo mundo quer, ser mais feliz. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E agora você confere a terceira e última parte da entrevista com o engenheiro Aristarco Sobreira, presidente da AIB Incorporações. E acho que quem está assistindo também ficou curioso de saber mais detalhes desse novo empreendimento, unidades, metragem, como é que... Esse empreendimento, para que tenha aderência, né, como você sempre falou, ao projeto todo, né, ele é contemporâneo, ele é cosmopolita, então a gente está apresentando apartamentos que tem 90 metros quadrados, 80 metros quadrados com 2 quartos, ou seja, é um apartamento para 2 quartos muito confortável, porque isso é outro pressuposto do projeto, é um apartamento para você se sentir bem nele. Nós estamos fugindo também dessa tendência, né,
dos apartamentos muito pequenos, né, que deixa de trazer uma certa opressão. Então, assim, você tem apartamentos de 80 e de 90. Um outro conceito que a gente traz no projeto é que são poucas unidades. Nós tivemos lançamentos na cidade, né, ou quase a maioria dos lançamentos hoje falam de, no mínimo, 130 unidades, 600 unidades. O nosso tem 56. Porque essa pequena quantidade de apartamentos, ela traz duas coisas importantes. Primeiro é a exclusividade. Você mora num local, né, com pouca gente. Segundo, essa exclusividade, ela traz uma coisa super importante no nosso entender para o nosso cliente, que é valorização desse investimento, porque tudo é investimento. Então, na hora que você for alugar, ele tem um preço muito maior porque está no local exclusivo e porque tem pouca oferta. Na hora que você for vender, idem. Pouca oferta no local exclusivo, você adquire um preço maior. Então ele traz isso, ele traz uma quantidade pequena, né, de unidades, ele traz uma localização única. Se eu quiser fazer o Artice 2, é muito difícil, né, porque o terreno é muito bem escolhido. E ele traz alguns conceitos que a gente já implantou lá no Origem Fortim, e vou falar de um deles, por exemplo, que é um serviço de concierge. Concierge é uma coisa que a gente aprendeu quando a gente construiu hotéis. A hotelaria é uma coisa fascinante, né? É um conceito da hotelaria de alto luxo, que é aquela figura dentro do hotel que se relaciona com todos os clientes, todos os hóspedes do hotel, e que resolve todos os problemas do hóspede. Reserva de restaurante, remarcação de bilhete e tal. Então a gente levou isso para o Origem, já é um grande sucesso, uma inovação, que daqui a pouco as coisas estão acontecendo e sendo também feitas em outros empreendimentos, e estamos trazendo para a moradia. Então você vai ter lá o porteiro que cuida da segurança, que cuida da entrada de serviço, que cuida dos entregadores, está lá, ele existe. Mas quem vai dialogar com você, que é o proprietário, é um concierge de um hotel 5 estrelas. Então, essa é a pessoa que vai fazer a tua experiência ser cada vez melhor. É como se fosse o mordomo inglês, é a pessoa que resolve tudo para você. Manda comprar isso, manda trazer aquilo, eu quero reserva nesse restaurante, faz isso, faz aquilo. E o que as pessoas estão querendo, essa é a nossa visão do futuro, como você estava perguntando, né? A prestação de serviços, né? Você vai ter um lobby no térreo, como tem nos hotéis. Então você não precisa ficar, né, no teu apartamento, seja ele de 90, seja ele de 500, sozinho, confinado. O lobby é aquele local lindo e maravilhoso, é o local mais lindo de um hotel, na minha opinião, que tem aquela dinâmica, aquela vida, né? Então isso vai estar presente lá, você vai poder descer para o lobby, é um lobby de hotel, tem um concierge, você tem café, tem água, tem tudo, você tem balcão, você tem internet, você vai poder trabalhar, você vai receber teus amigos. Então é um espaço grande e generoso, também um pouco na direção oposta do que acontece hoje com as recepções, né, dos residenciais, né, que absolutamente desertas, né, não tem uma viva alma em qualquer recepção de um residencial hoje. E alguns estão ficando tão pequenas que é só uma passagem para você chegar no elevador. Nós também estamos apostando numa tendência contrária a isso. É de você estar no lobby de um hotel. É na esquina, vidro, você está vendo o movimento da rua, porque não tem muro. Então você está no hotel. Então, assim, são coisas, né, provocativas, mas que foram extremamente bem estudadas, né? Aí eu cito a antropologia, para que a gente pudesse proporcionar essa visão de futuro, que vai trazer, repito, né, mais felicidade.
É isso, que bom. Sempre lhe receber e ouvir você falar também tão entusiasta, né, do setor, dos empreendimentos, enfim, a gente agradece mais uma vez sua presença, já esperando o próximo, né? Já tem que conversar, é sempre bom conversar sobre isso e até uma próxima oportunidade. Quem agradece somos nós, é sempre um prazer estar aqui com você. E o Destaques fica por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.